estudante que a gente quer formar aqui na EMOL é o estudante que seja corresponsável pelo processo de transformação da sociedade onde ele vive. Para a EMOL, o mundo está em constante transformação. Se o mundo está em constante transformação, não dá para pensar que a escola de anos, de séculos, de décadas atrás seja o melhor modelo. Mas também não dá para pensar que se eu criar um modelo agora, ele não vai mudar daqui a pouco. Eu preciso estar movimentando o processo pedagógico, o processo de aprendizagem, o processo de ensino, para acompanhar essa mudança. Então, a gente fala que a nossa escola é uma escola em movimento. De 2015, que a gente começou um trabalho com projetos, com a tecnologia muito fortemente na cultura da escola, até hoje, mudou muito. Nós acrescentamos, nós modificamos, nós aprimoramos, nós avançamos. Então, o processo é de construção e reconstrução frequente. A escola, para lidar com a personalização das necessidades, das características do aluno, ela tem, além de um parceiro que colabora com ferramentas, com instrumentos, a gente tem um olhar para o aluno, né? As salas não são superlotadas, eu tenho no máximo 20, 25 alunos por sala, isso permite o professor ter um olhar, o processo de formação contínua do professor, para que ele tenha esse olhar para o aluno, para que ele perceba o aluno e para que ele realmente promova estratégias que possam estar colaborando e ajudando no processo de aprendizagem de cada um dentro da sua particularidade. Na EMOL, quando você pensa que cada aluno é um aluno com a sua particularidade, não dá para você pensar num processo avaliativo que seja geral para todo mundo. A escola, ela tem como premissa que o professor se preocupe não apenas com o olhar da turma, mas com o olhar da necessidade de cada aluno. Então, os professores dão atividades avaliativas constante, né? O aluno não estuda só no dia da prova, não existe semana de prova, o aluno tem que estudar sempre, realizar todas as atividades, tudo que ele faz é avaliado, é visto como um processo de aprendizagem dele, é individual. Eles têm provas, eles têm outras atividades, vamos dizer, mensais, semanais, bimestrais, trimestrais, como você queira chamar, que são realmente provas, que exigem estudo, exigem esforço, mas não são elas só que comandam o processo avaliativo, não é apenas uma única prova que mostra o que o aluno sabe ou o quanto o aluno desenvolveu determinadas habilidades. A partir não só do que ela aprende, mas das habilidades, das competências que ela vai desenvolvendo. E é um olhar que a gente tem, que a gente percebe assim, que algumas crianças, né, alguns jovens, eles demoram mais para desenvolver, outros são mais rápidos, então os ritmos são diferentes. Mas a gente está sempre promovendo que isso aconteça de uma maneira que realmente seja eficaz. Quando a gente fala numa escola em movimento, a gente fala numa escola que o movimento é de dentro para fora e também de fora para dentro. O movimento que está lá fora, ele me movimenta a mudar os processos da escola, e o movimento de dentro para fora também, porque a gente vai permitindo que a criança, que o jovem seja jovem, todo o espaço físico que a gente tem, ele promove liberdade, as crianças correm, as crianças brincam pela escola a qualquer momento. E eu vou dizer isso para você, por quê? Porque tem escola que a criança
não pode correr, que às vezes o espaço que ela tem para uma atividade de recreio, de intervalo, é mínimo. E aqui a gente prioriza o contato com a natureza, o espaço, a liberdade para a criança se movimentar. Então não é só uma escola em movimento pedagogicamente falando, é uma escola em movimento também na sua estrutura, também no seu pensar. A necessidade do EducBank com a escola, né, a necessidade dessa parceria, ela surgiu num momento delicado de todo mundo, que foi pós-pandemia, né? A escola passou por uma situação difícil, assim como todo mundo, e a gente entendeu a necessidade de reequilibrar as contas. Ter o EducBank como um parceiro nos ajuda, eu não preciso me preocupar com outras questões. Eu posso focar nesse processo pedagógico, nesse movimento que a gente estava falando da escola em movimento, na formação continuada dos professores, no atendimento aos alunos, no atendimento aos pais, porque eu tenho o EducBank como um parceiro que se preocupa com o resto, entendeu? Acho que o principal ponto dessa parceria é que o EducBank ele não assume os contatos com os pais. A escola continua com esse contato próximo e isso é uma coisa que a gente aqui julga essencial. Quando a gente começou toda essa mudança de uma proposta pedagógica, eu senti a necessidade de fazer um diário. E aí depois eu escrevi um livro, que nasceu esse livro, que é Uma Escola em Movimento, conversas de uma diretora, que é um livro que eu conto as dores e os sabores de transformar essa escola numa escola em movimento. Então eu conto um pouco como foi o trabalho com os alunos, com os professores, com os pais, as resistências que nós tivemos, porque são muitas e ainda são, né? Infelizmente, o pessoal ainda vê a educação tradicional como modelo, mas é um livro que eu também trago o trabalho pedagógico, as teorias que eu abordei. Então é um livro que ajuda qualquer educador a pensar que é possível mudar, que dá certo, é só ter coragem. E é claro, ter coragem e um parceiro como o EducBank que ajuda a gente a não se preocupar com as questões financeiras, entendeu?